Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Como é que vocês estão, minha gente? Bora começar com tudo essa semana, essa Aroma Live? Deixa eu fixar aqui um comentário. Vamos lá. Vamos esperar aí o Instagram avisar todas vocês, né? Estou aqui um pouquinho atrasada, se é que vocês me entendem aqui. Já era para ter preparado algumas coisinhas e tal, mas é assim mesmo. Eu tava ajeitando aqui alguns conteúdos para vocês. Estão todos me ouvindo, me vendo direitinho, tudo certo por aí? Seja bem-vinda, Lindineide, boa tarde. O Marley sempre escolhe essa hora para latir, gente. É incrível. É incrível, minha gente, é incrível. São agora exatamente 3h01 da tarde. Vamos começar essa live, gente? Vamos começar? Vamos falar aí um pouco sobre erros ao indicar óleos essenciais. Primeiramente, eu quero saber de vocês. Quem aqui trabalha com óleos essenciais? Indica óleos essenciais no seu atendimento? Usa óleos essenciais de alguma maneira aí no seu trabalho? Boa tarde, Natália. Seja muito bem-vinda. Usa a aromaterapia, os óleos essenciais de alguma forma no seu trabalho? Me contem aí que eu quero saber. É consultora, é terapeuta, é esteticista, massoterapeuta? O que você faz e como você usa os óleos essenciais aí no seu trabalho? Como você indica? Me conta aqui que eu quero saber. Me conta. Essa live foi criada com o intuito principalmente, né, com esse tema mesmo, de trazer para essas pessoas esse conteúdo, né, na hora de indicar os óleos essenciais, porque a gente sabe que existem muitas dúvidas, existem muitas questões, né, e a gente precisa ficar atenta. Mas se você também não trabalha com óleos essenciais, também de alguma forma vai servir para você esse conteúdo. Por quê? Porque você vai entender, né, esses erros ao usar os óleos essenciais também, tá? Então, mesmo que você só use os óleos essenciais, não tem problema, essa live também é para você. Claro, né, que o principal motivo aqui, nós estamos falando dos erros ao indicar os óleos essenciais. Então, com certeza ela se adapta melhor para os profissionais, né, as consultoras, as terapeutas, enfim, que usam os óleos essenciais aí no seu trabalho. Boa tarde, Mila Ferraz. Boa tarde, Cristiana. Sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os principais erros ao indicar os óleos essenciais. Então, se você já conhece alguém que trabalha com óleos essenciais, que é consultora, que vende, que revende os óleos essenciais, que indica os óleos essenciais no seu trabalho de alguma forma, já compartilha essa live, né? Compartilha aí para que mais e mais pessoas entendam que esse é um conteúdo relevante, né? Para que o Instagram entenda que é um conteúdo relevante e entregue para mais pessoas terem acesso a essa informação, tá? Aperta bastante aí no coraçãozinho para de fato a gente poder ajudar mais pessoas, tá? Então vamos lá, vamos começar essa live, né? Sem mais delongas. Principais erros ao indicar óleos essenciais, minha gente. Então, qual é o objetivo dessa live? Jéssica, boa tarde. Rejane, vai dar? Tô na dúvida aqui. Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas. Então, o objetivo dessa live é trazer consciência, ética, né, e técnica para uma prática de fato aí aromaterapêutica segura e responsável na hora de indicar os óleos essenciais, tá? Eu tô super preocupada aqui com a minha bateria, se vai dar realmente, gente. Eu vou colocar aqui uma garantia, né? Porque vai que, né? Então, vamos lá, gente. Quantas vezes você já parou para se perguntar se você estava usando os óleos essenciais de uma forma correta, forma segura? Quantas e quantas vezes você já se parou para perguntar? Me contem aí. Você já parou para se perguntar se realmente você estava usando um óleo essencial seguro, um óleo essencial de forma que pudesse ajudar outras pessoas? Você já parou para pensar nisso? Me contem aí que eu quero saber de vocês. Me contem. A gente sabe
que, embora os óleos essenciais sejam naturais, né, eles são produtos 100% naturais, mas ser natural não é sinônimo de seguro. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção. A Jéssica tá falando, nunca usei óleo essencial. Bora começar, menina! Bora começar, saudade, hein? Bora começar a usar. Embora seja 100% natural, a gente precisa, né, saber usar. E ser natural, como eu falei, não é sinônimo de seguro, né? A gente precisa entender um pouquinho mais. Então, muitas pessoas acham que óleo essencial é só cheirinho, né? Que só tem um cheirinho bom, que é a terapia do aroma, e não é bem assim que funciona, tá, gente? Por isso que a gente precisa falar sobre erros na aromaterapia. Porque muitas pessoas se pegam... Gente, eu vou ficar mexendo aqui por conta da minha bateria. Muitas pessoas se pegam falando somente dos benefícios dos óleos essenciais. E sim, eles existem, né? Mas o que acontece? Também existe as contraindicações, né? Existe uma forma segura de usar os óleos essenciais e tudo mais. E aí a gente precisa entender que a aromaterapia é uma prática integrativa, né? Então, os óleos essenciais agem como um todo no nosso organismo, tá? Não é só um cosmético, não é só um cheirinho, não é só um perfume, não é só, vamos trazer aqui para alopatia, né? Não é só um analgésico, um anti-inflamatório, nada disso, tá, gente? Ele é muito mais que isso. Por quê? Porque ele atua no nosso sistema límbico, né? Que é a morada das nossas emoções, né? O sistema límbico é responsável pelo nosso comportamento, pelas nossas emoções, pelas nossas ações. Eles atuam no nosso sistema nervoso central, eles atuam no sistema endócrino, no sistema hormonal, no sistema respiratório, enfim, os óleos essenciais atuam como um todo no nosso organismo, tá? E uma indicação errada, gente, pode gerar alguns prejuízos sim, tá? A semana passada, inclusive, eu tava subindo uma aula no CDA, a Regiane tá falando, nem toda a pele é igual, eu consigo usar ele puro, mas não indico, e sempre falo para fazer um teste de pele antes. Então, Regiane, de fato, nem toda a pele é igual. Cada pessoa é única mesmo. E cada pessoa pode reagir de uma forma ao uso dos óleos essenciais, né? E aqui entra uma questão muito importante, que é de acordo com cada óleo essencial. Alguns óleos essenciais a gente consegue usar puros na pele, outros não, tá? Mas aí é um assunto para outra live, né? Mas, de fato, o que você falou realmente tem razão, tá? Nem toda a pele é igual. Então, às vezes, um uso, eu usando óleo essencial, você usando outro óleo essencial, é outra coisa totalmente diferente, tá? E aí, o que pode acontecer? Uma indicação errada, como você falou aí, que você não indica, né, usar puro na pele, indica o teste antes, realmente pode causar uma reação adversa, né? Pode trazer alguma interação, algumas alergias, enfim, pode trazer algumas questões aí importantes. E aí a gente vai considerar alguns erros aqui nessa live, né? Afinal, o tema da live é esse. Erros ao indicar óleos essenciais. Então, gente, assim, os erros acontecem quando, de fato, se indica óleo essencial sem conhecimento, sem estudo. E muitas pessoas por aí, infelizmente, pregam que para usar uma terapia, para usar os óleos essenciais, você não precisa estudar. E não é verdade, gente. A gente precisa sim, tá? Então, fazer uma indicação sem conhecer o corpo da pessoa, sem conhecer quem é que vai usar aquele óleo essencial, quem é que vai receber aquela gota, aquele produto, enfim, aquele cosmético que seja, é um erro, tá? É um erro. E aqui nós vamos considerar 6 deles. Os 6 erros mais comuns ao indicar os óleos essenciais. Então, vamos lá. Primeiro erro. Tá com papel e caneta aí? Já pega papel e caneta para anotar. Tá? Indicar óleos essenciais sem conhecer o histórico pessoal da pessoa. Exatamente. E por isso que eu não trago receitinhas aqui no perfil. Porque, de fato, a gente não sabe quem tá do outro lado, né? Então, indicar um óleo essencial, a gente tem as caixinhas lá no story, né, que eu trago para vocês, sugestões de óleos essenciais e tudo mais, mas indicar um protocolo com quantas gotas, a receita lá, o protocolo completo,
seria um erro, porque eu não sei de quem se trata, né? Então a gente está ignorando ali o sistema, o histórico clínico da pessoa, emocional, medicamentoso, a rotina, enfim, o que de fato aquela pessoa vive no dia a dia, o que de fato ela tem, né? Então a gente precisa ter esse contexto. Por exemplo, existem óleos essenciais como o óleo essencial de salvia esclareia, que é maravilhoso para o feminino, né? Ele possui contraindicações, e contraindicações bem importantes, tá? Então, uma regra de ouro: ao indicar um óleo essencial, primeiro você precisa saber sobre aquela pessoa, se é gestante, se aquela gestante está amamentando ou não, se ela usa algum medicamento ou não, se tem algum tipo de doença pré-existente, tá bom? A gente precisa saber para poder entender qual óleo essencial vai ser de acordo com o histórico dela, qual óleo essencial que não vai ter contraindicações com o que ela traz, né? Com o histórico que ela traz pra gente. Segundo erro, ao indicar os óleos essenciais: indicar óleos essenciais que tenham contraindicações, né, para públicos especiais, gestantes, lactantes, idosos, crianças, pessoas com doenças pré-existentes. Que mais? A Regiane tá falando: indo para o TP, mais tarde vejo a gravação. Muito bom, Regiane, bom trabalho. Então, a gente precisa entender, né? Negligenciar essas contraindicações para pessoas, né, que estão ali no público de risco, no público especial, é complicado, entendeu? É complicado. Existem compostos químicos ali, cetonas, fenóis, né? Enfim, óleos essenciais estrogênicos que devem ser evitados, tá bom? Óleos essenciais que possuem bastante contraindicações: cravo, canela, hortelã-pimenta, alecrim. Seja bem-vinda, Maria Iris, Mara, sejam muito bem-vindas, Aroma Live. Erva doce, a sálvia, como eu citei aqui, né? E todos esses óleos essenciais, existe um porquê dessas contraindicações, né? Existe uma explicação e existe também, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Como fazer substituições a esses óleos essenciais, né? Enfim, existe toda uma técnica para ser usado esses óleos essenciais ou outros óleos essenciais para que a gente possa usar com segurança, né? E usar de forma segura, na diluição correta. Existe toda uma diluição, existe toda uma questão aí que a gente precisa entender, a gente precisa saber usar para poder usar e não cometer esses erros, né? Então, terceiro erro: usar diluições inadequadas. Exatamente. Então, como eu falei aqui para vocês, indicar, passar um protocolo para alguém sem nem ao menos você entender quem está ali do outro lado, é muito complicado. É muito complicado, porque você precisa entender, de acordo com o histórico da pessoa, de acordo com a pessoa que vai usar aquele óleo essencial, enfim, uma coisa vai ligando a outra, né? E tudo depende uma coisa da outra. Então, baseado em tudo isso, a gente vai escolher a concentração, a porcentagem, né, de gotas dos óleos essenciais, da diluição. Por exemplo, em gestantes, a gente vai usar uma porcentagem. Em crianças, a gente vai usar outra porcentagem, outra diluição. Adultos, outra diluição, outra porcentagem. E assim por diante. Entende? E a depender, claro, de cada caso, a depender, enfim, do período de uso, de várias questões, tá? Por exemplo, a gente vai cuidar com várias outras questões envolvidas em sobrecarga, sensibilização, questões dermatológicas. Tudo isso a gente vai olhar para poder fazer a indicação dos óleos essenciais. Então, por isso que a concentração também é muito importante, né? Porque vamos imaginar aqui que a gente faça um protocolo para alguém com dermatite, né?
Então, a gente sabe que quem possui dermatite precisa de uma hidratação naquela pele, precisa de um cuidado maior. Não deve ser algo muito agressivo para poder não piorar aquela pele. A gente precisa entender se aquela dermatite é emocional, tem alguma influência emocional ou não. Tem várias coisas que a gente precisa entender e que a partir disso a gente vai escolher a diluição adequada do óleo essencial, né? Então, o terceiro erro é usar óleos essenciais, né, diluições inadequadas, tá? Então, quando a gente não conhece o interagente, quando a gente não conhece a pessoa, quando a gente não conhece a causa, quando a gente não conhece todos esses fatores, provavelmente a gente vai estar também fazendo uma diluição errada. E esse é o terceiro erro, um dos principais, né? Quarto erro, indicar óleos essenciais. Talvez esse quarto erro seja um erro que traga alguma polêmica, mas é algo pra gente pensar. Então, a aromaterapia deve ser algo independente de marca, né? A aromaterapia deve ser algo que, de fato, veja, né, o ser humano como um todo, independente de marca. Então, sim, a gente sabe que tem várias marcas no mercado que são maravilhosas. Eu indico várias no curso, eu indico várias nos meus atendimentos. Eu uso várias marcas de óleos essenciais, vocês já viram, né, que eu uso algumas. E aí, o quarto erro seria se apegar somente a uma em específica, e às vezes deixando de ter algum benefício por conta dessa questão, né? Claro que a gente deve ter consciência aí da pureza dos óleos essenciais, a gente precisa ter consciência da não adulteração do óleo essencial. Isso é muito importante, isso é fundamental, afinal, um óleo essencial adulterado não terá resultados nenhum, né? Então, a gente precisa entender aí de fato o que é mesmo óleo essencial, quais são as suas características importantes e tudo mais, para de fato não ter problema com isso, com a adulteração, com a pureza dos óleos essenciais, né? Porque vai de fato comprometer o nosso resultado, positivamente ou negativamente. Então, a gente precisa entender se a marca que a gente está usando, se o óleo essencial que a gente está usando é confiável, né? Mas se apegar demais a isso, no sentido de que, às vezes, deixar de indicar ou de se ter um benefício por conta disso, aí seria um erro. Entende? Então, a gente sempre precisa cuidar com isso e, claro, cuidar com a marca dos óleos essenciais. Cuidar, enfim, se é confiável ou não. Boa tarde, Marinha, seja bem-vinda. A gente precisa sempre confiar, né, de fato, que aquele óleo essencial seja, de fato, o óleo essencial para que a gente possa ter os resultados que a gente almeja, né? Erro número 5. Estamos falando aqui dos principais erros ao indicar os óleos essenciais. Indicar óleos essenciais baseado somente no aroma. Então, existe isso, tá, gente? Existe isso. Às vezes, muitas pessoas acham um óleo essencial super cheiroso, super gostoso, sente aquele bem-estar do óleo essencial e tudo mais, e por isso ela faz a indicação do óleo. Não, tá? Sim, a gente tem que levar isso em conta, porque afinal também o aroma, né, é uma questão importante na hora de indicar o óleo essencial, né? Será que o meu cliente, será que o meu interagente, será que o meu paciente vai gostar daquele aroma do óleo essencial? Será que não tem uma questão emocional envolvida? Né? A gente precisa entender isso, tá? E aí a gente precisa unir esse aroma agradável ao efeito terapêutico. Porque vocês concordam comigo que se a gente indicar um óleo essencial, Mônica Zulmira, isso? Zulmirinda, seja muito bem-vinda à Aroma Live.
Vamos combinar que se a gente faz uma indicação de um óleo essencial e o paciente, o interagente, o cliente não gosta daquele aroma, principalmente se é a primeira vez, o primeiro contato dele com um óleo essencial, é certo, é quase certo que ele nunca mais vai querer comprar de você. Ele nunca mais vai voltar. Porque as pessoas, infelizmente, elas prezam muito essa questão do aroma gostoso, né? O brasileiro gosta muito de aroma, de perfume e etc. Então, de uma certa maneira, precisa ser agradável para aquele cliente, para aquele interagente, né? Então, indicar um óleo essencial baseando-se só no aroma pode ser um erro para muitas pessoas, tá? Então, a gente precisa unir aroma e efeito terapêutico, tá bom? E a gente precisa ter essas duas coisas em mente. A gente sempre deve respeitar a individualidade de cada pessoa. Muitas pessoas também ainda associam, igual eu falei, né? O aroma, né, ao perfume que a gente tem, a essência, né? Então, elas acabam trazendo muito isso. E aí, se a gente não fizer todo um protocolo para ela, assertivo, pensado, direcionado, o cliente não volta. Principalmente o iniciante, ele não volta. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá bom? Sem contar, gente, que eu falei aqui, né, que o aroma ele pode desenvolver ele pode trazer uma questão emocional. E de fato ele pode mesmo, tá? Dependendo do caso, dependendo da causa, dependendo da queixa, enfim, do paciente, do interagente, do cliente, o aroma pode despertar nele um trauma vivido no passado. O aroma pode trazer lembranças boas também, lembranças positivas, né? Mas ele também pode trazer lembranças ruins. E a gente tira aqui, a gente pode pensar, inclusive, por exemplo, isso só não acontece com os óleos essenciais não, tá, gente? Acontecem com várias outras coisas. Quando a gente tira aquele bolo quentinho do forno, né, que a gente faz ali naquele dia chuvoso, aquele bolinho de chuva que a gente faz no meio da tarde para tomar aquele cafezinho quentinho, aquele cheirinho, aquele aroma, te lembra o quê? Muitas pessoas vão lembrar da mãe, muitas pessoas vão lembrar da avó, muitas pessoas vão lembrar de várias situações. Porque de fato é o que acontece, né? Existe ali uma reação no nosso sistema límbico e ele traz essas lembranças. E o contrário também pode acontecer. Ele também pode despertar os óleos essenciais, o aroma, ou pode despertar uma lembrança ruim, um trauma vivido. E aí a gente precisa ter cuidado na hora de indicar o óleo essencial. Esse seria um dos erros, né? Porque pode trazer ali uma memória, um trauma que aquela pessoa ainda não esteja pronta para viver, ou ela ainda não está dentro de um processo terapêutico, na fase dela, enfim. A gente precisa olhar para tudo isso. Entende? Então, o aroma é muito importante na hora de indicar os óleos essenciais. Indicar um óleo essencial sem deixar de não considerando, né, esses fatores, pode ser um erro, tá? E o sexto erro ao indicar os óleos essenciais. Quem acerta? Na verdade, eu estou trazendo aqui os principais, tá, gente? Existem vários erros que podem ser acometidos na hora de indicar os óleos essenciais. Existem vários. Zuka, Lilian, seja bem-vinda. Rafaela, seja bem-vinda. Existem vários erros. Tá? Eu trouxe aqui 6 principais para vocês entenderem. Ceissa, seja muito bem-vinda à nossa Aroma Live. Então, o sexto erro é ignorar interações medicamentosas, interações farmacológicas. Exatamente. Os óleos essenciais são naturais, 100% naturais, mas eles podem sim interagir com medicamentos. Lembra que eu falei lá atrás, né?
de conhecer o histórico de saúde, de quem vai usar esse óleo essencial, de conhecer o histórico medicamentoso, de quem vai usar esse óleo essencial para poder fazer a indicação dos óleos? Muito bem. Porque, de fato, eles podem interferir com algumas medicações, tá? Isso pode acontecer. E aí a gente precisa entender. Será que esse óleo essencial que eu vou indicar vai interagir com essa medicação que o meu cliente, que o meu paciente, que o meu interagente está tomando? Será que eu sei quais óleos essenciais possuem interações medicamentosas ou não? Será que eu sei? Às vezes eu nem sequer sei se o meu paciente, o meu cliente, o meu interagente faz uso de alguma medicação. E isso é um risco, isso é um erro. Os óleos essenciais, eles metabolizam ali no nosso corpo, né? Então, eles acabam interagindo como um todo mesmo, como eu falei aqui no começo. E aí, gente, a gente precisa conhecer esse lugar, tá? A gente precisa. Então, a gente precisa evitar esse tipo de prática de chegar alguém no nosso direct, de pedir um óleo essencial, ou um protocolo, ou uma receita específica e a gente lá e mandar. Uma coisa é a gente dar uma sugestão, a gente coloca uma caixinha lá, né? E a gente fala, óleos essenciais para ansiedade, copaíba, lavanda, vetiver, você pode usar no uso tópico, você pode usar, enfim, na inalação. Mas aqui a gente não tá trazendo o protocolo para a pessoa, porque a gente não sabe quem é que tá quem tá do outro lado, entende? Então a gente tem que evitar essa prática, tá bom? E, de fato, só passar um protocolo, pelo menos é assim que eu trabalho, tá, gente? Conhecendo esse histórico de saúde do interagente, do paciente, do cliente. De repente, se ele está em algum tratamento oncológico, de repente ele faz algum uso de antidepressivo, de anticonvulsivantes, de anticoagulante. A gente precisa entender isso. Tá? Então, vamos recapitular aqui os 6 erros ao indicar óleos essenciais. Primeiro, número 1, indicar sem conhecer o histórico pessoal da pessoa que vai usar esse óleo essencial. Indicar óleos essenciais contraindicados para públicos específicos, gestantes, crianças e etc. Usar diluições inadequadas. Indicar óleos essenciais pensando, só em marca. Claro que aqui, gente, se você trabalha com uma marca específica, você vai indicar o óleo essencial que você trabalha, beleza? É assim que funciona, você tá vendendo o seu peixe, né? Mas a gente precisa ter um certo equilíbrio aí, não só visar, no din-din, a gente precisa visar no próximo. Tá? Indicar óleos essenciais baseados somente em aroma é um erro. E ignorar interações farmacológicas, interações medicamentosas que alguns óleos essenciais podem conter. Então, esses são 6 erros, os principais erros, mas não acabou não, tá, gente? Não acabou não. Esses são os principais erros de indicar os óleos essenciais, tá, gente? Que a gente precisa tomar cuidado. E aí, como eu sempre falo aqui pra vocês, existe a prática consciente, ética. Eu acho que embora a aromaterapia seja uma profissão livre, a gente precisa ter ética, a gente precisa agir como tal. Afinal, isso valoriza a aromaterapia, Então, a gente precisa de estudo contínuo, A gente sabe que, infelizmente ou felizmente, qualquer um pode acordar no dia seguinte e se nomear um aromaterapeuta, Mas aqui entra uma questão muito importante. Tá, mas e aí? Eu vou conseguir ser uma aromaterapeuta? Eu vou conseguir
fazer a indicação dos óleos, eu vou conseguir fazer protocolos, eu vou conseguir ajudar o meu interagente. Eu só consigo isso com estudo contínuo. Formações, cursos, livros, bases científicas. Eu só consigo isso estudando. Porque uma coisa é você dizer que é uma aromaterapeuta, que é um profissional da aromaterapia, enfim. A gente sabe que a aromaterapia é muito abrangente e a gente pode indicar os óleos essenciais, usar os óleos em várias profissões, né? Mas será que eu consigo fazer isso? Será que eu não preciso de estudo? Né? E aqui já seria outro erro, ao meu ver. Indicar os óleos essenciais sem conhecimento. E já seria outro erro, já seria aqui um sétimo erro bônus aqui para vocês. Entende? Será que indicar os óleos essenciais sem estudo, sem entender o contexto, dependendo só de receitas prontas, fórmulas prontas que a gente achou lá na internet? Sim, as receitas funcionam? Funcionam, mas elas não são personalizadas. Então, vai haver algumas situações que não vai funcionar para mim, porque aquela receita não é para mim. E aqui, quando eu falo de indicar óleos essenciais, eu estou falando com profissionais. E aí, eu preciso ter conhecimento. Eu preciso aprender a usar os óleos essenciais. Eu preciso aprender a indicar os óleos essenciais com segurança, de forma personalizada. Imagina que eu sou um profissional da aromaterapeuta ou da aromaterapia e aí eu só indico receitinhas prontas. Procuro lá na internet uma receita para ansiedade e passo para o meu paciente. Não, gente. Não. A gente só vai aprender a criar os nossos protocolos, a entender a causa do interagente, a entender o que está acontecendo, levar esse autoconhecimento, esse conhecimento do nosso interagente, se nós estudarmos. O conhecimento liberta, gente, é libertador. E quem aprende não depende. Você não vai ficar dependente aí da tua líder, da tua, não sei, da tua mentora, da tua consultora, da tua professora, não sei como que se chama, o tempo inteiro, né? A gente precisa andar com as nossas próprias pernas e a gente precisa personalizar a aromaterapia, tá? A gente precisa fazer isso. E quando você entende o poder, na verdade, o verdadeiro poder dos óleos essenciais, porque eu acho que o poder, todo mundo aqui já entende, né? Já ouviu falar, enfim, tem algum certo conhecimento sobre o poder dos óleos essenciais. Mas quando a gente entende o verdadeiro poder de cada gota, de cada óleo essencial, e que a gente deixa de usar ele apenas, né, de forma superficial, ou deixa de usar ele apenas como para tratamento de sintoma, a gente consegue entender e a gente consegue personalizar a aromaterapia, a gente consegue individualizar e transformar. Exatamente. E aí é isso que eu trago no meu curso Caminho dos Aromas. Se você acessar agora o link na bio, você vai ver lá, né, o meu curso Caminho dos Aromas. E eu te ajudo do começo ao fim. Eu te dou o passo a passo, o caminho a seguir, para que você aprenda a usar os óleos essenciais com segurança, de forma eficaz, de forma personalizada, individualizando, para que você não corra riscos, para que o seu cliente, o seu paciente não corra riscos, para que você se destaque no mercado. O Caminho dos Aromas te ajuda passo a passo, né? Ele te traz um caminho, eu te dou um caminho para que você siga ele e para que você tenha sucesso, para que você realmente consiga fazer teus protocolos, tuas receitas, tuas indicações,
passar uma ficha de anamnese, atender teu cliente, teu paciente, teu interagente, indicar os óleos essenciais com segurança, conhecer os vários outros erros que existem ao indicar os óleos essenciais com segurança e trazer soluções para isso, né? E ter as soluções para isso. Lá eu te explico tudo. Só acessar o link na bio e lá você consegue ter acesso ao curso Caminho dos Aromas. E assim, acesso vitalício, gente. Enquanto a plataforma existir, enquanto o curso estará lá para você, com aulas novas, subidas aos poucos, né, para não te sobrecarregar. Muitas pessoas reclamam, né, que ficam sobrecarregadas, que não gostam desses cursos extensos e tudo mais. Enfim, ele te facilita todo o caminho, todo o processo, tá bom? Acessa lá o link na bio e garanta já a sua vaga para poder aí entender de fato quais são os outros erros ao indicar os óleos essenciais, para que você se diferencie aí no mercado, se destaque, não seja mais das mesmas que nós vemos por aí. Não faça tudo igual todo mundo faz, que você seja diferente, tá bom? Tá bom? Esse é o meu propósito aqui com você. Nada de ficar dependendo só de fórmulas prontas. Não. Vamos aprender de verdade. Quando a gente copia e cola, a gente não aprende. A gente não aprende copiando e colando. Não aprende, minha gente. Não aprende. Tá bom? Muito bem. Esses foram os 6 erros ao indicar os óleos essenciais. E aí, minha gente, eu quero saber de vocês uma coisinha aqui antes da gente finalizar essa Aroma Live. Vocês já viram algum caso de alguma pessoa usando os óleos essenciais errado? Me contem aqui. Você já conseguiu avaliar a segurança na sua prática, indicando os óleos essenciais? Me contem aqui, que eu quero saber. Dependendo da resposta de vocês, eu vou falar uma coisa aqui muito interessante. Me conta. Lourdinha, boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa Aroma Live. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Miriam, Nelita, tanta gente, que eu não... Tá até misturando aqui os comentários. Nunca vi, a Jéssica tá falando. Pois bem, mas existe, viu, gente? Existe. Agora à tarde mesmo eu estava conversando com uma interagente, né? Ela tá com consulta marcada. E aí a gente estava conversando sobre uma possível queimadura de óleos essenciais, né? E aí, para mostrar para vocês que cada pessoa reage de uma forma, muito bem. Nós estávamos chegando a uma certa conclusão que um certo óleo essencial, que não costuma queimar a pele, né? Mas, de acordo com uma situação que ela tinha vivido, nós estávamos chegando à conclusão que ela tinha adquirido uma mancha na pele, né? Que ela estava, sim, com uma queimadura na pele por conta do óleo essencial errado, naquela situação usado, né? Naquela situação ali em que ela estava. O óleo essencial não era um óleo essencial cítrico, não é um óleo essencial que supostamente aconteceria isso, nada disso. Mas com ela aconteceu naquela situação. E é o que tudo indica foi o óleo essencial. Eu estava conversando com ela que pra gente ver como isso de fato pode acontecer, né? Cada pessoa pode reagir de uma forma. E aí, se a gente desconsidera esses erros, outras coisas também podem vir a acontecer. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode vir a acontecer, né? Pode ser que venha a acontecer. E aí a gente precisa tomar esse cuidado. E aí quando a gente fala de indicação de óleos essenciais, né, como profissionais, principalmente se a gente está aqui do outro lado indicando óleo essencial na internet, na tua rede social, e aí a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque a gente não sabe quem está do outro lado, a gente não sabe como é que as pessoas vão entender,
A gente não sabe de vários fatores. Entende como é? Então, às vezes, um óleo essencial, supostamente é um óleo essencial seguro, né? Nunca aconteceu nada parecido, mas dependendo da situação, dependendo do caso, dependendo da pessoa, dependendo de vários fatores, pode ser que aconteça algo ou não. A aromaterapia não é exata, né? Então, a Jéssica tá falando, alguém pode ter alergia a algum óleo? Sim, pode. Pode sim. A depender dos componentes químicos, por exemplo, pode ter. Pode ter. Pode ter, por exemplo, acho que foi na live passada, a gente falou sobre alguns óleos essenciais e eu falei, se eu não me engano, eu não sei se foi na live ou se foi numa aula que eu estava gravando, sobre o óleo essencial de capim-limão, o lemongrass. Ele tem um componente químico bem importante, né, que é o citral, e aí ele pode trazer uma certa alergia para algumas pessoas, certas condições nesse sentido. E outros óleos essenciais também, né? Vai depender aí de pessoa para pessoa, vai depender dos componentes químicos, da composição do óleo essencial, né? Às vezes ele já tem aquela predisposição devido à sua composição, e aí ele já tem aquela tendência, né? E muitas vezes a pessoa também já tem aquela tendência, né, a ter certos tipos de alergias e tudo mais. Enfim, também tem a questão do efeito cumulativo, que pode vir com o tempo, enfim, etc. Tem vários fatores aí, várias questões a serem consideradas, tá? Thaís, boa tarde. Milena, boa tarde. Seja muito bem-vinda. É isso, minha gente, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? 40 minutos de live já. Como o tempo passa rápido, gente? Como o tempo passa rápido. É tão bom ficar aqui fazendo um live com vocês que o tempo, voa. Muito bem, minha gente. Essa foi a Aroma Live de hoje. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu fiquei meia presa aqui no celular por conta da bateria. Não façam isso, tá, gente? Não façam isso, mas não teve jeito aqui, não teve jeito. E aí, hoje falamos, né, sobre os principais erros aí, sobre 6 erros principais ao indicar os óleos essenciais, tá bom? E acessando o link da bio, você pode conhecer outros principais erros na hora de indicar os óleos essenciais, tá bom, minha gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueçam de compartilhar essa live com quem usa, com quem indica, com quem gosta do assunto, enfim, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.